Amém? João capítulo 3, versículo 16. Vocês podem ler para mim? João 3,16. Conseguiram gravar? Gravaram? Para ensaio ficou bom. Vamos ler mais uma vez. Vocês precisam gravar isso. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Guarda esse versículo, tá? Que a gente vai precisar dele para a pregação dessa noite. Eu vou ler para vocês rapidamente João capítulo 20, que diz assim, ó: na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora removida da entrada. Correu ela ao encontro de Simão Pedro e dos outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram a pedra do sepulcro, o Senhor, e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que cobria a cabeça de Jesus. O lenço estava com os lençóis, mas enrolado em um lugar à parte. Amém? Amados, o que eu quero dizer para vocês essa noite é que a gente está findando mais um ano. Já estamos no finalzinho de dezembro. Parece que não, mas alguns dias atrás eu era um menino que pesava 64 quilos. Eu era um menino que estava esperando completar os 18 para tirar a carteira de habilitação. Era um menino que, da mesma forma que eu disse para minha esposa, que tinha, quem sabe, 2 ou 3 reais na carteira, um monte de sonhos e projetos a se viver. Alguns dias atrás aconteceu isso, e eu pisquei. Eu estava com uma filha daquele tamanho. Eu pisquei, já tinha mais 2 filhos. Eu pisquei e as barbas começaram a ficar brancas, igual a do pastor Rodolfo. Eu mal olhei, eu já estava começando a envelhecer. A música alta, quando tocada, começa a me irritar. Palavras repetitivas começam a me causar um furor. Alguns programas de televisão não tem nem paciência para ver. A minha filha fala: pai, o senhor está ficando velho. E a gente continua envelhecendo, e mesmo envelhecendo, a gente busca gastar as nossas forças, o nosso vigor, o nosso recurso, a nossa vida na presença de Deus. Aqui está cheio de pessoas que todos os cultos têm vindo, quinta e domingo. O que me preocupa é saber o que você tem vindo fazer aqui. Dia desses, estava eu e minha esposa conversando com uma mulher, e ela falou: vai na igreja, vai assistir um culto. E ela disse assim: eu não vou prometer para você que eu vou, porque eu estou meio sem tempo. Eu estou sem tempo para ir na igreja. E a pergunta que fica é: o que essa pessoa entendeu da vida? Alguém que diz: eu não tenho tempo para ir cultuar, eu não tenho tempo para ir. Entendeu o que da vida? Que daqui a pouco os anos se passarão e chegarão dias no qual não terão mais prazer as nossas vidas, e o que nos restará se não for o nosso Cristo? E a palavra que você bradou aqui essa noite diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. O versículo parece esporádico, o versículo parece um tanto que parece que clareou na nossa mente, mas se nós voltarmos alguns
alguns versículos atrás, você vai ver que a situação aperta, que a coisa fica estreita, que a coisa muda um pouquinho. Afinal de contas, era o próprio Cristo que estava tendo um diálogo, uma conversa, uma nuance com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos não era um homem qualquer, não era um homem comum, não era um outorga ou um falto de palavras e inteligência, não, era um homem que tinha conhecimento, que tinha intelecto, que tinha autoridade, que tinha razão, que tinha influência, e ele estava ali indagando Jesus a respeito de: Senhor, como fazemos para entrar no reino dos céus? Como faremos? Porque as palavras que o Senhor fala, eu sei que elas são palavras reais, ela tem poder, ela tem força. Outra pessoa não diria o que o Senhor diz. O Senhor diz coisas que é muito forte, latejam nos nossos corações. Nicodemos estava um tanto quanto impactado. E vem Jesus e diz assim, ó: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, seja exaltado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ah, pastor, não entendi. Pois bem, o povo estava em Israel, ou melhor, o povo estava caminhando para Israel. O povo estava saindo de dentro das prisões e das mazelas e da maldição do Egito. O povo caminhava, o povo andava, o povo seguia. E quando o povo seguia, Deus fazia a provisão acontecer. Em determinado ponto e momento, a provisão de Deus começou a ficar normal. Deixa eu falar uma coisa para você. Não venha para o culto achando que você veio para mais um culto. Não venha para o culto achando que esse aqui vai ser só mais um, porque não é. Deus estava mandando maná sobre a terra, e o povo falou: eu estou cansado dessa semente, eu sinto saudade do pepino e da cebola que tinha no Egito, eu sinto saudade daquele lugar, das coisas que tinha naquele lugar, eu estou cansado disso aqui, dessa provisão que eu não sei quando vai vir, como vai vir e como vai me alimentar. Eu estou cansado. E Deus se cansou de ouvir aquilo. E quando Deus cansa de ouvir aquilo, Deus mandou serpentes no deserto. E as serpentes começou a picar todos eles. E quando as serpentes picavam todos eles, o veneno começou a entrar na corrente sanguínea e começou a fazer mal para todos eles. Eles iriam morrer. E Deus falou a Moisés: Moisés, você vai fazer uma serpente de bronze e vai levantar essa serpente. E Moisés fala: Deus, e o que vai acontecer? O Senhor vai separar os levitas para te louvar e os levitas serão curados? Não. O Senhor vai separar um grupo, como fez com algumas secções e com alguns momentos, para que essas pessoas importantes sejam curadas? Não. O Senhor vai reparar, vai puxar algumas pessoas influentes para que elas sejam... Não, Moisés, levante a serpente, e todo aquele que for e olhar para a serpente, este será curado. E algumas pessoas ainda assim morreram, porque não era obrigado a ir até a serpente, era quem queria. E há nos dias de hoje pessoas que negam a própria verdade. O que Deus fez? Deus mandou o seu único filho, o seu filho amado, para que fosse na cruz do Calvário morrer por mim e por você, para que você não viesse prestar mais um culto, mas para que você entendesse que se você olhar para a cruz do Calvário, ei, escute isso, eu queria até ser um daqueles ladrões, mas você não era, e nem é, e nem será o ladrão da esquerda, nem tampouco o ladrão da direita. Eu e você estávamos na cruz do meio, porque foi lá que foi crucificado os nossos pecados, foi lá que foi trocado o nosso lugar, aquela cruz era nossa, mas Deus amou o mundo de uma tal maneira, que enviou o seu único filho,
E esse filho veio morrer por nós. E quando esse filho morreu por nós, ele falou assim: eu estou morrendo por esse, por aquele, por aquela, porque ele não vai ir prestar mais um culto. Eles vão me adorar, eles vão exaltar o meu nome, eles vão confiar que quando tudo parecer perdido, eu ainda serei a provisão. Quando tudo parecer difícil, eu continuarei sendo aquele que ouve o seu clamor e a sua oração. Quando nada mais fizer sentido e eles me clamarem, eu continuarei sendo o seu Deus. A grande questão é que o Cristo que foi para a cruz também é o Cristo que morreu. E agora é o terceiro dia. Pense comigo. As pessoas estavam atônitas. As palavras ainda ecoavam no coração. Imagine você, alguns dizendo: eu andei sobre as águas. Talvez alguns não vão acreditar, mas o pão multiplicava na minha mão. Eu vi quando ele levantou a menina dizendo: Talita, cumi. E a menina se levantou, a menina estava morta e ressuscitou. Eu vi quando ele disse: Lázaro, saia para fora. E Lázaro ressuscitou. Eu vi quando ele olhou para aquele cego e disse: o que queres que eu te faça? Eu vi quando 10 leprosos, eu disse 10, olhou para ele e falou: estamos leprosos, precisamos ser curados. E ele curou os 10 de uma vez só. Eu vi. E tudo que eu queria ver era um Cristo ressurreto, e ele morreu. Eu queria estar lá com ele, mas eu não tive força para carregar a cruz dele. Eu não fui, e ele morreu. Eu não pude fazer nada para impedir, e ele morreu. Eu estou vazio, a minha esperança se foi. Eu não consigo mais viver. Cá para nós, existem dias na nossa vida que alguns falam assim: ó, eu estou com uma vontade de morrer. Existem dias nas nossas vidas em que a gente não quer levantar da cama. Existem horas, momentos e segundos que você olha e fala: não existe mais esperança para mim. Nada mais faz sentido. Nada mais tem graça. Mas eu vim aqui esta noite para profetizar na sua vida. E eu profetizo que amanhã de manhã o seu café da manhã terá um sabor diferente. O dia vai nascer mais lindo. O seu paladar será enriquecido. O seu almoço será especial. A presença te acompanhará. E haverá milagres na tua vida. A mulher, como sempre, por mais corajosa que o homem, correu, olhou o sepulcro vazio, não entendeu, falou: levaram de lá o nosso Senhor, ele não está mais lá. Para onde o levaram? E lá veio o exibido, o tal de João, correndo, e logo atrás vem Pedro, o exibido. Repara que o livro de João vai dizer assim, ó: e João, o discípulo a quem Jesus mais amava. Era ele, no livro dele, falando dele. Mas Pedro, que está caminhando, ele entra no sepulcro. João ficou na porta, ele entrou. E quando ele entrou no sepulcro, ele viu os lençóis caídos. Algumas vezes na vida, a nossa esperança começa a se renovar no detalhe. É você fraco começando a cantar: eu quebro o meu vaso, quebro. É você no detalhe, sabe, com aquela dor dentro da sua alma, e você começar a adorar o Senhor onde ninguém vê. Eu, na segunda-feira, após o pastor ter pregado, e o pastor pegou uma coisa que traz uma nuance muito interessante. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, é insano achar que teremos resultados diferentes.
embora com essa palavra. Se eu repetir o processo, o resultado vai ser o mesmo. Mas quando você muda o processo, os resultados tendem a mudar. Há uma lei de Newton que diz assim, ó: toda ação, ela gera, ela causa, ela expurga uma reação. Na madrugada de segunda-feira, eu dormindo, minha esposa me chamou, amor, eu acordei assustado, olhando, quem está aí? Aí ela falou assim, não, vamos orar? Eu falei, vamos. E de madrugada, 3h15 da manhã, a gente começou a orar. Oramos. Falei, nossa, fazia tempo que nós dois não orávamos pela madrugada, né? Às vezes eu acordo, oro 5 minutinhos, você acorda, mas fazia tempo que nós não orávamos. E decorremos por uma conversa até amanhecer o dia. E de lá para cá, a nossa semana tem sido mudada, tem sido abençoada. Ah, pastor, você falou que quebrou o seu carro. Escuta isso. Eu falei assim, ó, minha filha estava junto. Deus, eu preciso ir para a igreja hoje pregar, Senhor, meu carro está quebrado. Conserta o câmbio para eu poder pregar, Deus. Se o Senhor não consertar, eu vou entender que o Senhor vai me dar um carro novo. Ele não consertou o câmbio. Eu falei, Deus está me devendo um carro novo. Você não crê? Eu creio. Aguarde para ver. Porque Deus, Ele faz assim. É no detalhe da sua aflição que Deus olha para você e fala, aonde você vai agora? Como que você faz? Você fica afoito, corre, para na porta sem tomar nenhuma decisão? O discípulo mais amado, ele chegou até a porta. Quando ele parou na porta, ele não entrou. Ei, pare de correr com suas próprias forças. Pare de lutar com os seus próprios braços, porque a força não está nos teus braços, a força está nos braços de Jesus, que faz por mim e por você. E você precisa entender que Ele é o dono da situação. Você só precisa olhar e entender o detalhe de Deus. Que detalhe, pastor? O grande detalhe de Deus é que Ele te amou a ponto de ir para uma cruz para morrer no seu lugar. E quando ele foi para a cruz e ele foi sepultado, ele quis deixar uma mensagem: ei, eu posso estar na sepultura, eu não abandono você. Eu posso parecer distante no silêncio da sua alma quando ninguém está com você. Deus não abandona você. Quando nenhuma palavra vem ao seu encontro e você está sozinho dentro da sua casa, algo começa a queimar dentro de ti. É Deus falando assim: ei, eu não abandono você. Eu te amei de uma tal maneira que jamais te abandonarei. Eu cuidarei de você quando tudo estiver bem. Eu cuidarei de você quando tudo estiver mal. Eu cuidarei de você nos momentos da sua aflição. Lembra de Davi dizendo: por que tu estás abatida, ó minha alma? Por que tu perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Sabe por quê? Porque Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Deus te ama. Deus ama você e Ele quer cuidar de você. Existe desejo no seu coração e quando você conta para alguém, é só isso que você quer, é só isso para ele ou para ela. Para você é algo mais do que especial. E o que é especial para você, pode ter certeza, é especial para Deus. Deus te ama. Ah, pastor, mas eu entro no culto e ninguém me vê. Deus viu. Eu vou na igreja e eu não faço parte do grupo de louvor. Eu não canto, eu não toco. Talvez eu fique só lá na frente falando boa noite. Deus está te vendo. E mais do que te vendo, está te amando. É Ele que te fortalece, pega você pela sua mão direita e fala: vem comigo. O problema é que em alguns momentos vamos falar: parece que tudo morreu na minha vida.
Em alguns momentos você vai olhar e vai dizer: eu não tenho coragem mais de ir. Eu não vou entrar porque os lenços que foram enrolados nele estão aí. Levaram para outro lugar. Eu não tenho coragem. Mas já existe esses momentos que você precisa ter um espírito de Pedro a dizer assim: ó, eu vou até o fim. Eu preciso ter um espírito de Pedro para falar assim: eu vou até dentro da sepultura por meu Jesus. Eu vou em qualquer lugar. E quando Pedro entra naquele lugar, olha isso. Pedro viu os lenços jogados para cá, jogados para lá. Mas tinha um lenço, aquele que cobria o seu rosto. Esse lenço estava enrolado em um lugar à parte. Tá, pastor, o que isso tem a ver? Um pouquinho de cultura hebraica. Funciona assim, ó. Quando um homem judeu está na sua mesa se alimentando, e chega alguém para que ele vai tratar, ele está na mesa, ele dobra o lenço, deixa aqui, e ele sai para tratar o que tem que tratar. O seu servo vem para tirar a mesa, o servo corre e vem. Quando o servo vê o lenço dobrado, o servo se retira e fala: eu entendi, ele deixou o lenço dobrado, porque ele falou: eu vou ali atender alguém muito importante, e volto para a comunhão. Eu vou explicar melhor para você. Pedro entrou dentro do sepulcro. Quando ele estava lá dentro, ele viu o lenço que cobriu o rosto de Jesus dobrado. Não foi ninguém que levou o Senhor, ele entendeu. Discute isso. Era Jesus falando assim, ó: ei Pedro, eu vou até alguém muito importante. Eu vou até alguém muito importante. Mas daqui a pouco eu vou. Xarabacana. Daqui a pouco eu volto para buscar você. Daqui a pouco eu volto para buscar cada um de vocês. Ele não está morto, ele não morreu, ele vive, ele ressuscitou, e ele te ama de uma tal maneira que todos os dias da sua vida aconteça o que acontecer, sofra você a decepção que você sofrer, ele não vai te deixar, ele vai te fortalecer, ele vai te tornar mais forte, ele vai te tornar melhor, dizer: filho, eu pego você pela sua mão e nunca te abandonarei. Deus te ama. O mundo pode dizer qualquer coisa ao contrário, mas Deus te ama, Jesus te ama. Pare de se sentir uma vítima de tudo que te acontece. Pare de pensar que as coisas só dão errado para você. Pare de pensar que Ele tirou você do Egito e vai deixar você morrer no meio do deserto. Ele não vai fazer isso. Pare de achar que as coisas funcionam para aquele, para aquela, para o outro e para o outro. E para você as coisas ficam patinando. Pare de questionar Deus. Pare de reclamar de Deus. É Deus dizendo: cadê a sua adoração a meu respeito? Cadê o seu glória a Deus, que já não ouço mais? Cadê a sua voz contrita e quebrantada, clamando ao meu nome, como se eu fosse a única coisa que importasse? Cadê você me clamando quando mais precisa de ajuda? Porque enquanto você usar a sua influência, os seus recursos e o seu jeitinho, Deus não vai entrar no negócio. Enquanto você pensar que é na tua força, Deus não vai agir. Mas quando você entender que Ele te amou, que Ele só foi ali, e daqui a pouco está de volta para te buscar, para viver esse grande amor. Deixa eu falar uma coisa para vocês e eu encerro aqui. Vai ter gente que vai chegar no céu e vai falar assim: Senhor, eu tinha direito a tudo isso? Tinha.
Eu poderia ter disputado de tudo isso? Poderia. Senhor, e por que eu não disputei? Porque você fez uma escolha, meu filho. Você preferiu reclamar ao invés de confiar. Você preferiu murmurar ao invés de adorar. Você preferiu não estar na minha presença, mas a minha mão estava o tempo todo aberta para você. O que eu estou dizendo para você aqui é: acesse o amor de Deus, acesse este amor, tome posse deste amor, viva este amor. Eu vou viver esse amor quando, pastor? Na semana que vem? Não, todos os dias. Viva este amor, entregue-se a este amor, renuncie à vontade de murmurar, de reclamar, de pestanejar, e troque isso pela única vontade de viver um amor maior, porque Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira. E essa tal maneira alcançou você. Por favor, abrace esse amor, vive esse amor, e você vai entender o quanto Ele te ama. Charles Spurgeon dizia assim: o amor é o uniforme de Cristo. Experimenta viver o amor, e você vai entender que todos os dias o Senhor cuida de você, porque Ele te amou de uma tal maneira, e Ele só foi ali e já vem te buscar. Palmas que louvam o Senhor, por favor. Aleluia! Vamos chamar essa música. Para onde eu irei morar? Deus